vai ser comandada pelo deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, a Comissão de Relações Exteriores. E é com ele que a gente conversa agora, já na tela conosco, assim como meus colegas Débora Bergamasco, Theo Cury, que viabilizou essa entrevista, e Pedro Venceslau. Deputado, muito boa tarde, obrigado por estar conosco aqui. Desde já desejo sucesso nesta missão bastante importante de comandar a Comissão de Relações Exteriores. Quais vão ser as suas prioridades nesta função que estava sendo muito cobiçada pelo PL, em especial pelo deputado Eduardo Bolsonaro? Deputado. Yuri, boa tarde a você, a todos da CNN, a quem nos acompanha ao vivo, uma alegria falar com vocês. Em primeiro lugar, eu preciso dizer para vocês da grande responsabilidade que tive ao ser indicado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, pelo nosso presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente do partido, Valdemar, para assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na substituição do deputado Eduardo Bolsonaro. Quero dizer também que hoje é um dia, apesar da minha posse como presidente, é um dia triste para a democracia, porque nós temos o deputado Eduardo Bolsonaro, que foi o mais votado do Brasil, exilado hoje nos Estados Unidos, em decorrência de uma perseguição política promovida pelo Partido dos Trabalhadores. Nós temos algumas prioridades na comissão. Se nós pegarmos o mundo todo, nós temos visto debates envolvendo, por exemplo, a soberania nacional. O fortalecimento da soberania nacional, através da vontade do povo de cada país, ela é fundamental para o fortalecimento da democracia brasileira. Então, sem sombra de dúvidas, instrumentos para fortalecermos a nossa soberania nacional será uma das prioridades da comissão e uma das principais temáticas a serem debatidas nos próximos meses aqui na comissão. Nós temos também o papel que ONGs internacionais exercem aqui no nosso país, muitas vezes agindo politicamente, recebendo dinheiro de fora do país para agir politicamente dentro do território brasileiro. Essa certamente será outra temática a ser debatida. Temos também assuntos locais, como, por exemplo, o papel da Itaipu, o papel das nossas Forças Armadas. Tudo isso é de competência regimental da comissão e nós faremos o que tiver que ser feito. Theo Cury. Deputado, boa tarde, obrigado pela presença, boa sorte para o senhor nesse mandato à frente, nessa gestão à frente da comissão. Eu queria saber de que maneira, e aí tem muita conversa nos bastidores de uma eventual presidência oculta ali do Eduardo Bolsonaro. Vocês são muito próximos, vocês são amigos, queria saber de que maneira vocês vão dialogar e de que maneira a atuação dele como deputado licenciado lá nos Estados Unidos vai dialogar, e aí com essa atuação que ele pretende fazer lá nos Estados Unidos a partir de agora, vai dialogar com o que o senhor pretende fazer à frente da comissão aqui no Brasil. Obrigado pela pergunta, porque o deputado Eduardo Bolsonaro, ele, além de ser meu colega deputado, ele é meu amigo pessoal. Então eu mantenho com ele um excelente relacionamento e contato direto. Praticamente todos os dias a gente se fala. Ele já foi presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no ano de 2019, salvo engano. Portanto, ele vai nos ajudar muito na bagagem que ele traz, justamente por ter presidido a Comissão de Relações Exteriores. E o meu contato com ele, pela amizade que eu tenho, é frequente. Então, posso dizer de forma muito tranquila para vocês que, claro, nós pretendemos dar respaldo às ações institucionais que ele tem tomado. Afinal de contas, ele, apesar de licenciado, continua sendo deputado. Ele é um deputado federal, licenciado do mandato, mas continua sendo deputado. E, além disso, como disse para vocês, meu amigo pessoal com quem eu mantenho contato diário. Deputado, obrigada. Débora falando contigo aqui de Brasília. Deputado, eu gostaria de saber, né? O senhor tem muitos desafios à frente dessa comissão tão importante para o Brasil. E a gente tem aí, acho que a grande preocupação neste momento pontual é a questão das tarifas do governo americano, do presidente Donald Trump, em relação a produtos brasileiros também. A gente está falando de tarifas de 25% de aço, alumínio, etc. Gostaria de saber qual é a sua estratégia, qual é a sua ideia em relação a essa questão das tarifas praticadas por Donald Trump, considerando, só para a gente dar um contexto, que sim, a gente sabe, o senhor, outros parlamentares do PL são apoiadores entusiastas do governo de Donald Trump, mas nesse ponto específico é algo que pega em cheio aqui o setor brasileiro. Débora, é verdade.
Agora, nós precisamos dizer também que isso decorre do fato do governo Lula ter preferido se alinhar diplomaticamente com países que são opositores aos Estados Unidos. O governo Lula optou se aliar com a Palestina em vez de se aliar com Israel. O governo Lula não tem sequer qualquer tipo de diálogo com o atual governo dos Estados Unidos através do presidente Trump. É uma falha diplomática enorme do atual governo Lula. Nesse sentido, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara pouco pode ajudar. O que nós podemos fazer é justamente promover ou tentar promover aquilo que se chama de diplomacia parlamentar. A CREDEM aqui do Parlamento Brasileiro, juntamente com a CREDEM ou a respectiva comissão deles no Parlamento norte-americano. Agora, nós precisamos colocar essa responsabilidade para o governo federal. Eles até agora não estabeleceram nenhum contato com as principais autoridades do governo norte-americano. Aí fica difícil resolver esse problema das tarifas. É verdade, só uma pontuação. Essa dificuldade diplomática, o senhor está coberto de razão. É verdade, o governo brasileiro tem essa dificuldade. O que houve até agora foi um diálogo do secretário de Comércio do governo americano, de Donald Trump, com o nosso vice-presidente e ministro, né, do MDIC, da Indústria e Comércio aqui do Brasil. E agora o diálogo segue em nível técnico, né? Então, só para fechar aí essa tua fala, vou chamar Pedro Mas Venceslau. Lembrando, se me permite, deputado. Débora, um breve parênteses, apesar desse diálogo técnico entre os dois governos, nós precisamos lembrar do período pré-eleição dos Estados Unidos, em que o presidente Lula chamou o Trump de fascista. A primeira-dama xingou o Elon Musk, que hoje é um dos principais secretários do governo Donald Trump. Então, de fato, existe um desalinhamento diplomático. E apoiou publicamente a candidatura de Kamala Harris. Perfeito. Exatamente. Pedro. Boa tarde, deputado. Durante o processo de articulação para indicação para as comissões, o PT tentou, como pôde, impedir a chegada de Eduardo Bolsonaro como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Argumentaram que, nesse cargo, Eduardo Bolsonaro poderia instrumentalizar a comissão para viajar pelo exterior, procurando organismos internacionais, lideranças, para criticar ou para pressionar o Supremo Tribunal Federal e o governo brasileiro. O senhor pretende seguir essa estratégia de que, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, procurar autoridades de outros países para denunciar o que vocês acreditam ser uma censura aqui no Brasil por parte do STF? Pedro, eu vou responder a sua pergunta em duas etapas. A primeira delas é trazendo para todos vocês as responsabilidades regimentais, as competências da CREDEM. O que nós podemos e faremos é analisar todos esses fatos que estão acontecendo no Brasil dentro da ótica da conformidade ou não com acordos internacionais de direitos humanos ao qual o Brasil é signatário. Isso a comissão tem prerrogativa e certamente vai fazer. O segundo ponto é que me causa muita estranheza o PT fazer essa acusação contra o deputado Eduardo Bolsonaro, sendo que foi justamente o PT que fez isso ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro. Eu lembro a vocês que em 2019 o PT foi ao mundo todo procurar sanções contra o Brasil pela questão do meio ambiente. Nós tivemos o presidente Macron da França postando uma foto antiga, salvo engano de 2013, falando da queimada da Amazônia, o que ocasionou, inclusive, ou foi justificativa por parte da França para não assinar o acordo do Mercosul com a União Europeia. O PT, durante o Covid, foi até tribunais internacionais buscar sanções contra o Brasil. Em 2019, eu era membro da Comissão de Direitos Humanos e a presidência da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara dos Deputados foi instrumentalizada pelo PT e foram a tribunais internacionais buscarem sanções contra o Brasil. Em 2018, no período eleitoral, nós tivemos o PT indo ao mundo todo dizendo que eleição sem Lula era golpe. Ora, o Lula havia sido retirado das eleições por decisão judicial da Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral. O PT, ao afirmar naquele momento que a eleição sem Lula era golpe, eles acusavam os ministros da Suprema Corte de golpistas. Então, veja, isso que o PT acusou o deputado Eduardo Bolsonaro foi o que o PT sempre fez ao longo dos últimos 4 anos do governo Bolsonaro. Me causa estranheza eles estarem agora achando ruim de fazermos aquilo que a Constituição e o regimento interno da Câmara coloca como prerrogativas regimentais de cada uma das comissões.
Deputado, o senhor, diante dessa situação envolvendo não só o seu colega de bancada, mas como o senhor disse, o seu amigo pessoal, Eduardo Bolsonaro, o senhor tem expectativa de que ele reassuma o mandato e volte ao Brasil no curto prazo ou não? Ou o senhor acredita que vai demorar até que Eduardo Bolsonaro volte ao Brasil? Yuri, eu não sei. Essa é uma decisão de foro íntimo do deputado Eduardo. Todos nós gostaríamos que ele estivesse aqui. A presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional era para ele. Assim que ele optou por ficar nos Estados Unidos por uma questão de foro íntimo que nós todos respeitamos e nos solidarizamos com ele, aí sim o meu nome veio à discussão para assumir a comissão, mas não consigo te responder essa pergunta porque é uma decisão de foro íntimo do deputado Eduardo. Theo. Deputado, ficou claro ontem, depois do anúncio do deputado Eduardo Bolsonaro de tirar a licença e viajar para os Estados Unidos, continuar nos Estados Unidos, onde ele já está, que o partido foi pego de surpresa. Eu queria saber o bastidor do lado do senhor, de que maneira que o partido, como que o partido viu essa decisão do deputado em meio a essas movimentações e mobilizações. Já estava certo que a Credem, essa comissão, para quem acompanha a gente, iria para o deputado Eduardo Bolsonaro, mas o que saiu na imprensa foi de que houve uma surpresa por parte do partido, que foi pego de surpresa com essa decisão. Sim, é verdade, Theo. Eu, que sou amigo do Eduardo, mesmo fui saber naquele mesmo dia, antes de ontem, né? Quando ele postou o vídeo nas suas redes sociais, anunciando que ficaria por lá. Todos nós, como eu disse, tínhamos a esperança de que ele voltaria para assumir a Comissão de Relações Exteriores, mas a partir do momento que ele tomou essa decisão, e é uma decisão de foro íntimo tomada junto com o seu núcleo familiar, todos nós apoiamos a decisão dele e estamos aqui justamente para apoiá-lo nessa decisão. E estamos aqui no parlamento não só para apoiá-lo, mas para fazer as vezes dele, né? Aquilo que nós tivermos ao nosso alcance de fazer, nós faremos. Deputado, a gente sabe que o senhor foi escolhido não só pela proximidade com o Eduardo, mas também porque o senhor acompanha os temas internacionais. Gostaria de saber, de imediato, assim, né, que começar a comissão, então, o senhor já tem em mente algo que pretende fazer, uma iniciativa, seus primeiros passos? E pelo que o senhor vê, quais são os pontos preocupantes? Pensa em convocar ou convidar autoridades do governo brasileiro para prestar esclarecimentos, enfim, o que o senhor tem em mente aí? Já adianta para a gente um pouco da sua agenda. Olha, Débora, é uma praxe aqui na Comissão de Relações Exteriores, o presidente da comissão, a partir do momento que toma posse como presidente, convidar não só o ministro das Relações Exteriores, como os comandantes das 3 forças, para comparecerem ao plenário da comissão, para que essas autoridades possam explanar quais são os seus planos para esse ano. Todos os presidentes fazem isso, como disse, é uma praxe, e eu, falando para vocês em primeira mão, acabei de assinar esses requerimentos, então convidando o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa, junto com o comandante das 3 forças, para comparecerem nas próximas semanas aqui no plenário da comissão e explanarem sobre os planos para esse ano. Nós temos também já alguns requerimentos de audiências públicas que certamente serão protocolados, nós temos acordos internacionais que deverão ser votados pelo plenário. Eu tomei posse hoje por volta do meio-dia, então estou levantando toda a pauta já para, na semana que vem, nós já termos pauta com sessão deliberativa a partir da semana que vem. Pedro Venceslau. Deputado, ontem, depois do anúncio que surpreendeu a todos do Eduardo Bolsonaro, o deputado Zucco, líder da oposição, disse que recebeu o aval de Jair Bolsonaro para ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores. E depois o próprio ex-presidente teria dito isso quando chegou para aquela sessão solene na Câmara dos Deputados, no Senado. Como é que foi essa questão interna? Por que o Zucco disse que recebeu o aval? Era o nome preferido, mas depois houve alguma mudança? O que aconteceu nos bastidores nesse meio tempo? Pedro, eu agradeço você pela pergunta, porque de fato isso gerou um ruído na comunicação, mas o que aconteceu de fato foi o seguinte: eu era líder da oposição ano passado, né? O meu sucessor foi o Zucco. Eu apoiei a candidatura do Zucco para me suceder na liderança da oposição. E, de fato, o nome dele era o nome que estava circulando para assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores.
Mas, ao nós conversarmos com toda a bancada e entendermos que o Zuco está fazendo um excelente trabalho como líder da oposição, nós optamos, então, por pedir a ele permanecer na liderança da oposição, e aí o meu nome veio à tona como o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Deputado, quero te agradecer imensamente por essa entrevista. Theo Cury também que viabilizou essa conversa. Nós conversamos com o deputado Felipe Barros, novo presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Obrigada, deputado. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, Débora. Eu agradeço vocês pelo espaço e estou à disposição de todos vocês.